Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula e essa aula a gente vai falar sobre estoques. Então, eu vou passar para vocês todos os pontos importantes do CPC 16, que trata de estoques, para você não perder nenhuma questão do concurso. Vamos lá? Antes disso, dá logo um joinha aí, tá certo? E me segue lá no Instagram, Márcia MS Lima, ok? Espero lá, me segue para você ver todas as dicas que eu dou constantemente sobre concurso público, voltado para contabilidade. Então vamos lá, começando a falar um pouco de estoques, eu trouxe para vocês aqui alguns slides que têm os pontos principais sobre esse assunto. Primeiro, o conceito de estoque. O que é o estoque dentro de uma empresa? Se a gente é uma empresa comercial que a gente compra mercadoria e revende essa mercadoria para terceiros, nós teremos lá no nosso balanço patrimonial, no lado do ativo, que tem os bens e direitos, teremos lá no ativo circulante uma conta contábil chamada de estoques de mercadorias para revenda. E essa conta de estoques vai representar tudo que a gente tem lá no nosso estoque disponível para vender para os nossos clientes. Se a empresa é uma empresa industrial, ela pode ter, além desse estoque de produtos prontos, ela vai ter o estoque de matéria-prima, que é aquela matéria-prima que ela adquire para produzir os seus produtos. E ela também vai ter estoque de produtos em processo, que são aqueles produtos que estão sendo industrializados, estão sendo fabricados. E a gente vai ter o estoque de produtos acabados, que são aqueles produtos prontos para vender, né? Que já encerraram totalmente seu processo produtivo e estão prontos para venda, tá? Então a gente pode ter esses três tipos de estoques. E aí os estoques, eles são importantíssimos dentro da entidade, tá? Eu coloquei aí, eles estão ligados às principais áreas de operação dentro de uma empresa. É um dos ativos mais importantes, principalmente se a empresa trabalha com esse estoque para gerar suas receitas de vendas. Então, se ela compra mercadoria e vende, a principal atividade dela é essa, ou se ela fabrica um produto e vende, sendo a principal atividade, então o estoque é importantíssimo dentro da empresa nessas situações. E a gente pode ter, né, mostrando aqui para vocês, os estoques são ativos, né, de acordo com o CPC 16, né, ele traz essa conceituação, que os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal das atividades da empresa, em processo de produção para venda, no caso de uma empresa industrial, ou também os estoques podem ter a forma de materiais ou suprimentos que vão ser consumidos na atividade industrial ou na prestação de serviço. Então, por exemplo, se além da matéria-prima eu preciso de produtos secundários para complementar o meu produto para ele ficar pronto, então eu preciso também ter esses complementos em estoque, certo? Ou se para prestar serviço eu preciso ter algumas ferramentas ou alguns itens que vão ser consumidos na prestação de serviço, eu também preciso ter esse estoque para poder eu prestar o serviço ao meu cliente. Então, pelo CPC 16, os estoques são ativos que são mantidos para venda no curso normal das empresas, no caso é uma mercadoria que a empresa apenas compra e revende, em processo de produção para venda, no caso de indústria, ou como suprimentos, materiais complementares para processo industrial ou para prestação de serviço. Né? Aí, por exemplo, tem embalagens. Se o produto para ser vendido precisa estar embalado, a embalagem ela vai fazer parte também do estoque da empresa de suprimentos para a produção, certo? Então, estoques é isso aí de acordo com o CPC. E os estoques, eles são representados por, né? Então, de acordo com o CPC, os estoques eles podem ser itens que estão fisicamente lá na empresa, certo? Excluindo aqueles itens que pertencem a terceiros. Itens adquiridos pela empresa, mas em trânsito. Então, se eu adquiro uma mercadoria e ela está em trânsito, mas ela já faz parte do meu estoque, certo? Itens da empresa remetidos em consignação, ou seja, são itens que me pertencem, são meus, da minha empresa, mas que eu mandei para o cliente em consignação. Por exemplo, a gente vê muito esses freezers que são remetidos em consignação para supermercados. Então, eles não pertencem ao supermercado, eles pertencem à empresa que remeteu. Estão lá apenas sob consignação. Então, eles fazem parte também dos bens da empresa, tá? Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros. Então, se a empresa ela manda uma mercadoria para terceiros,
Essa mercadoria fica lá com esse terceiro, mas não pertence a ele, pertence à empresa. Então, também são estoques. Além disso, a gente tem também as contas de estoques, elas vão incluir produtos acabados. O que são os produtos acabados? São os produtos totalmente industrializados e prontos para venda, tá? Então, eles fazem parte do estoque. A gente vai ter estoque de produtos acabados. Letra B, mercadorias para revenda. Mercadorias para revenda, os produtos, são as mercadorias que a gente adquire, que já estão totalmente prontas, apenas a gente compra e revende, certo? Produtos em elaboração. O que é isso? No meu estoque eu vou ter também produtos em elaboração. São aqueles produtos que eu encaminhei para o pátio industrial e essa produção está em andamento. Então, eu tirei do estoque de matéria-prima e eu passo para o estoque de produtos em elaboração. Então, o que tiver lá no meu estoque de produtos em elaboração representa todos os itens, o custo dos itens que estão sendo fabricados, certo? Estoque de matérias-primas. Então, matérias-primas é o meu produto principal. Comprei, estoquei, ainda não utilizei, fica lá no estoque, no meu ativo estoque de matérias-primas. Materiais de acondicionamento e embalagem. São materiais secundários utilizados no processo produtivo. Então, esses materiais também vão fazer parte do estoque da empresa, certo? Materiais auxiliares. Materiais auxiliares da mesma forma. São aqueles materiais que eu necessito para minhas atividades. Né? Nesses materiais pode estar incluído também materiais administrativos, por exemplo, resmas de papel em estoque, cartuchos de impressoras em estoque. Então, são materiais auxiliares que fazem parte da atividade, são necessários para a atividade da empresa, mas que eles têm em estoque, ainda não estão sendo utilizados, certo? Materiais de manutenção e suprimentos em geral. Então, são pequenos materiais que a empresa também utilize. São peças, por exemplo, para manutenção do maquinário industrial, pode ser classificado aí também como materiais de manutenção, certo? Importação em andamento. A importação em andamento também pode estar incluída no estoque. Por quê? Porque eu faço uma importação, e enquanto ela ainda está sendo desembaraçada, eu já posso contabilizar no meu estoque como importação em andamento, tá? Almoxarifado. Né? Almoxarifado são os bens que eu tenho no meu almoxarifado, que eu também contabilizo lá no meu estoque. Adiantamento a fornecedores. Olha, as questões de concurso gostam muito de pegar isso aí, tá? Eu fiz um adiantamento ao meu fornecedor. Por exemplo, fiz uma encomenda de uma mercadoria de 10 mil reais, paguei 5 mil. Então, eu já adiantei 5 mil a ele. Se eu adiantei esses 5 mil, isso me gera um direito de cobrar dele a entrega desse bem que eu já paguei metade adiantado. E esse direito vai ficar lá no meu ativo, no grupo de estoques também. Por quê? Porque essa mercadoria está relacionada com o meu estoque, com a venda de bens. Então, esse adiantamento eu coloco também lá no grupo de estoques. Certo? Então, adiantamento a fornecedor decorrente de uma mercadoria que você está adquirindo, que ainda não recebeu, mas quando receber vai revender, a gente lança também lá no grupo de estoques, certo? Muita atenção com isso, porque as bancas podem pegar você com isso, tá? Perda estimada para redução ao valor recuperável. Bem, a gente vai ver detalhado essa parte da perda, mas também faz parte dos estoques. Essa conta, perda estimada para redução ao valor recuperável, ocorre quando eu tenho uma mercadoria que o valor dela é maior do que o valor de mercado. Então, eu tive uma perda, né? Depois que eu adquiri essa mercadoria, o preço dela caiu. Então, essa perda eu tenho que reconhecer, certo? Para que o meu patrimônio fique refletindo a realidade da minha empresa. É uma conta contábil que fica lá no grupo de estoques e ela tem natureza credora. Tá? É uma conta que vai reduzir os estoques. Então, eu vou ter lá estoques e logo abaixo uma conta chamamos de conta retificadora com o nome perda estimada para redução ao valor recuperável. Então, ela vai representar a perda de valor da minha mercadoria em relação ao preço do mercado. Serviços em andamento. Serviços em andamento está relacionado com serviços, empresas de prestação de serviço, que à medida que elas vão utilizando peças, vão utilizando itens na prestação de serviço, são contabilizados aí.
tá? Enquanto o serviço não é concluído, tá? Quando o serviço é concluído, vai direto para o resultado, certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, certo? Um exemplo para vocês entenderem. Suponha que a empresa adquiriu em 31 de janeiro, então 31 de janeiro de 2019, a empresa 200 mil de mercadorias, né? Então, a empresa comprou 200 mil de mercadoria. Em fevereiro, 28 de fevereiro, o valor realizável destas era 180 mil. Então, eu comprei uma mercadoria por 200, que no mês seguinte estava valendo 180. Em março, este valor passou para 190. Então, o que eu faço no final de cada período? No momento que eu adquiri a mercadoria, eu vou debitar a conta de mercadorias no meu ativo circulante e creditar a conta caixa bancos, se for à vista, ou fornecedores, se for a prazo, tá? No valor da compra de 200 mil. Agora, supondo que no mês seguinte, né, eu comprei em janeiro e agora estamos em fevereiro e essa mercadoria que eu comprei por 200 mil está valendo 180 mil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma provisão para essa perda que eu estou tendo. Se eu comprei por 200 só está valendo 180, eu estou perdendo 20 mil aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um lançamento para ajustar na minha contabilidade o valor dessa mercadoria. E aí eu vou ter uma despesa com provisões para perdas e eu vou creditar uma conta redutora do meu ativo estoques, chamada de perdas estimadas por redução ao valor realizável líquido, no valor da perda que eu estou tendo, certo? Então, eu vou ter uma despesa, debita a despesa e credita a perda estimada em relação a esse valor da perda que está ocorrendo. O tempo passa e no mês seguinte chegamos em março. Em março, essa mercadoria estava valendo 190, ou seja, da perda de 20 que eu tinha contabilizado, eu já não estou tendo mais uma perda de 20, eu estou tendo uma perda de apenas 10. Então, o que eu faço? Eu vou reverter metade dessa perda que eu tinha estimado. Então, em 20 de março, eu vou reverter uma parte dessa perda, porque ela não é mais 20, ela é só 10. E aí, eu vou debitar a conta que eu tinha creditado de perda estimada. Eu debito perda estimada por redução ao valor recuperável líquido e credito uma receita, porque eu estou tendo um ganho agora, porque a perda foi revertida no valor de 10 mil. Então, na verdade, minha mercadoria está tendo agora uma perda apenas de 10, ao invés de 20, como estava em fevereiro, certo? Se no mês seguinte, se essa perda se reverter totalmente, então a gente também faz esse mesmo lançamento no mês seguinte. Debita a perda estimada e credita a reversão da provisão para perdas pelo valor também de 10. E aí a empresa não tem nem perda e nem receita de reversão, nem despesa, porque fica no 0 a 0, certo? Aí fica bom porque fica pelo valor que está valendo na contabilidade, né? Não está tendo perda nos seus ativos. Tendo perda nos estoques de ativos, nos ativos estoques, a gente tem que fazer a provisão para essa perda estimada, certo? Então, fiquem ligados aí nesse lançamento, tá? Voltando aqui para vocês verem, aqui é o lançamento na compra. Se houver perda, debita a despesa com provisão para perdas e credita a perda estimada, certo? Então, o lançamento é esse, para a gente provisionar a perda. E quando é que a gente faz a provisão da perda? Quando o valor contábil está sendo maior do que o valor de mercado, certo? E aí, vamos lá. De acordo com a lei, né, eu trouxe para vocês aí também o artigo 183, né, o item 2 da Lei 6.404, e a lei ela diz que os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da empresa, da companhia, assim como matéria-prima, produtos em fabricação, bens de almoxarifado. Como é que eu vou avaliar esses bens? Eu vou avaliar eles pelo custo de aquisição, se é uma mercadoria que eu comprei e apenas estou revendendo, então o custo dela vai ser o custo de compra. Ou de produção, se eu produzir, né, esse produto. Então, eu vou avaliar pelo valor de compra ou pelo valor de produção, pelo custo de produção. Deduzido de provisão
tá? Aqui eu coloquei em vermelho para destacar para vocês. Deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior, tá? Então, se o valor de mercado for menor do que o valor de custo ou valor gasto na produção, eu tenho que fazer uma provisão para ajustar esse valor, certo? Então, só resumindo, se o valor contábil for maior do que o valor do mercado, eu tenho que fazer uma provisão para perdas estimadas nesses meus estoques, de acordo com o artigo 183 da lei, certo? E aí, para vocês fixarem melhor, eu coloquei aqui, olha, quando o valor de aquisição, ou também entenda-se, valor de produção, for menor do que o valor de mercado, não precisa fazer nada. Agora, se o valor de mercado for maior, né, no caso o valor de aquisição ou valor de produção for maior do que o valor do mercado, então meu valor contábil está superavaliado. Eu tenho que fazer uma provisão para ajustar esse valor ao valor do mercado, certo? Agora, falando no custo de aquisição de um estoque, por quanto é que eu avalio o custo do meu estoque? Bem, meu estoque vai ser o preço da compra, certo? Mais os impostos de importação que eu tenha pago nesse produto, mais qualquer tributo que eu tenha pago e não consiga recuperar esse tributo, também vai entrar no custo dessa mercadoria que eu estou adquirindo. Custo de transporte, custo de seguro, custo de manuseio e quaisquer custos que eu tiver para trazer essa mercadoria para a minha empresa e deixar ela em condições de venda. Então, desde o momento, no caso de importação, taxas aduaneiras, todos os tributos que incidirem sobre essa importação, ICMS, imposto de importação, manuseio, gastos com armazenagem, tudo isso que eu gastar para deixar essa minha mercadoria pronta para vender, vai ser custo dessa mercadoria, certo? Então, não esqueçam isso. Todos os custos que eu tiver para trazer essa mercadoria até a minha prateleira, deixar ela pronta para venda, vai ser custo. A partir daí, o que eu tiver de gastos vão ser despesas e não vão ser mais custos, certo? Então, tudo vai ser custo até o momento que a mercadoria estiver pronta para venda na minha empresa. Não esqueçam. E aí tem os descontos comerciais. Se eu comprei e o meu fornecedor me deu um desconto, eu também vou utilizar esse desconto. Se ele me deu algum abatimento, tudo isso eu vou deduzir do preço de custo, claro. E aí eu tenho também o custo de transformação. O que é o custo de transformação? São todos os custos que eu tenho para alterar minha matéria-prima e transformá-la num produto de acordo com o que eu quero fabricar, certo? Então, eu vou ter custos com as unidades produzidas, com linha de produção, eu vou ter custo com a matéria-prima, vai ser a mão de obra, os custos indiretos que estão envolvidos nessa produção do produto que eu quero. Todos os custos necessários para deixar esse produto pronto, eu vou considerar como custo desse produto, certo? E aí, como eu falei, depois de colocados no seu devido lugar, para uso, consumo ou venda, são despesas. Bem, agora tem alguns pontos importantes sobre estoques que a gente precisa ter bastante atenção. Digamos que você compre uma mercadoria no valor de 10 mil. E se você financiou ela vai passar a custar 11 mil. Então, tem R$1.000 aí de juros embutidos no valor dessa mercadoria. Como é que você vai contabilizar isso no seu estoque? Bem, a mercadoria, o custo dela vai ser o preço da mercadoria à vista. Lembre disso. E esses 1.000 vai ser o encargo financeiro decorrente do financiamento dessa mercadoria. Então, não entra no estoque esses juros embutidos no preço da mercadoria, certo? Quando a gente for contabilizar, a gente debita o estoque pelo valor da mercadoria à vista. A gente vai debitar também uma conta de ajuste a valor presente, que vai representar os juros desse estoque. E a gente credita a conta fornecedores. E essa conta ajuste a valor presente, ela vai ser uma conta que vai ficar lá no passivo, junto da conta fornecedores, como uma conta redutora de fornecedores, certo?
À medida que for transcorrendo o período, a gente vai debitando a despesa e creditando essa conta de ajuste a valor presente. Ou seja, a gente vai debitando despesa com juro e creditando ajuste a valor presente à medida que esses juros forem transcorrendo, certo? Mas lembre-se, não entra no estoque esses juros decorrentes de financiamento da compra de mercadoria, certo? Temos também outro ponto importante, né? Quando eu compro a mercadoria, se nessa mercadoria incide ICMS e esse ICMS não é recuperável, ele vai fazer parte do custo dessa mercadoria. Por quê? Porque eu não tenho condições de recuperar esse imposto posteriormente. Então, se eu estou pagando um imposto embutido no preço da mercadoria e não vou recuperar ele depois, então ele entra também como custo dessa mercadoria que eu estou comprando agora, certo? Se o ICMS for um imposto recuperável, ou seja, o ICMS está embutido no valor da mercadoria, né? Ele vem dentro do valor da mercadoria. Mas se eu sou contribuinte do ICMS e eu recupero esse imposto posteriormente, no momento quando eu for fazer o encontro de contas do ICMS sobre as vendas e ICMS sobre as compras. Então, se eu sou contribuinte, eu vou recuperar esse imposto, então ele não vai entrar no custo dessa mercadoria que eu estou comprando, certo? Ele vai entrar como um direito lá no meu ativo ICMS a recuperar. Então, digamos que eu compro a mercadoria por 10 mil reais. Nesse valor da mercadoria está embutido 7% de ICMS, que equivale a 700 reais. E eu sou contribuinte do ICMS, eu vou recuperar esse imposto posteriormente. Então, quanto é que vai ser o custo da minha mercadoria? Vai ser os 10 mil? Não. Vai ser os 10 mil menos o ICMS. Então, no meu estoque vai entrar 9.300 no débito. Eu vou ter também um débito de ICMS a recuperar lá no meu ativo de 700, que é um direito que eu estou tendo de recuperar aquele imposto que eu estou pagando, que está dentro do valor da minha mercadoria. E eu credito fornecedores pelo valor dos 10 mil, certo? Então, quando o ICMS ele é recuperável, eu excluo ele do valor da mercadoria. Lanço o estoque pelo valor líquido sem o ICMS. O ICMS vai entrar como um direito, o ICMS é a recuperar, certo? Então, muita atenção nisso também, porque às vezes eles colocam a questão sobre estoque e pedem qual o lançamento contábil que a gente tem que fazer no momento da aquisição da mercadoria, sendo contribuinte do imposto, do ICMS. Então, ICMS, se for contribuinte, se tiver direito de recuperar, então lança lá no estoque pelo valor líquido. Caso contrário, se for um imposto não recuperável, ele vai fazer parte do custo da mercadoria, certo? Então, no caso, se fosse não recuperável, eu iria lançar os 10 mil integralmente lá na conta contábil de estoque de mercadorias. Mesma coisa, pessoal, mesmo raciocínio é para o PIS/COFINS. Se PIS/COFINS for imposto recuperável, eu posso tirar ele do custo da mercadoria, certo? Se não for recuperável, eu coloco também como custo, certo? Então, o que eu não conseguir recuperar vai fazer parte do custo da minha mercadoria, daquela compra que eu estou fazendo, tá? Que eu estou adquirindo. E trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Uma questãozinha falando sobre a contabilização do que é custo, o que entra como custo e o que não entra. Uma indústria comprou matérias-primas no valor de 35 mil reais. No total da nota fiscal de 36.750, estavam embutidos os seguintes impostos recuperáveis perante o fisco. Então, observe que ela diz que todos os impostos que constam aqui são recuperáveis. Então, vamos lá. Eu tenho IPI 1.750, tá? Como imposto recuperável. Eu tenho ICMS de 6.300 como imposto recuperável. Tem um PIS de 577,50 também como imposto recuperável. E COFINS de 2.660, tá? Então, são contribuições também recuperáveis. E ele pergunta, o valor do custo de aquisição que deve ser contabilizado no estoque de matéria-prima é D. Então, eu comprei mercadoria no valor de 35 mil. Total da nota deu 36.750. Então, quanto vai ser o custo da minha mercadoria? O que vai entrar lá no meu estoque?
Bem, eu tenho 35 mais o IPI, né, 1.750, totaliza 36.750. Desse valor da compra de 36.750, eu vou diminuir o IPI, porque é um imposto recuperável, fica 35 mil. Vou diminuir o ICMS de 6.300, tá? Então, fica 35 menos 6.300, eu vou ter 28.700. Vou diminuir PIS e COFINS, de modo que eu vou diminuir todos esses tributos, porque todos eles são recuperáveis. Então, eles não vão fazer parte do custo de estoque que eu estou adquirindo, certo? Então, resultado, eu vou ter um valor aqui de 25.462,50. É o valor do custo da minha compra, tá? O custo do meu estoque. E todos esses valores aí vão ser tributos a recuperar. Então, eu vou debitar o meu estoque no valor de 25.462,50, tá? Que é 36 menos 1.750, menos 6.300, menos 577,50, menos 2.660. Então, fica um valor de 25, deixa eu colocar aqui para você. 25, 462,50. 462,50, certo? Esse é o valor que vai entrar no meu estoque. Eu vou debitar o estoque nesse valor e eu vou debitar IPI a recuperar no valor de 1.750, ICMS a recuperar no valor de 6.300, PIS a recuperar no valor de 577,50 e COFINS a recuperar no valor de 2.660. Então, eu vou ter um débito em estoque e débito em cada um desses tributos a recuperar. E o crédito vai ser pelo valor total, no caso, se foi à vista, caixa ou bancos, ou o crédito vai ser fornecedores se foi a prazo, certo? Então, muita atenção, se o tributo for recuperável, ele não entra no custo do estoque, certo? Se ele não for recuperável, entra no custo. E eu tô trazendo aqui, pessoal, para vocês uma questão falando exatamente sobre o custo, certo? A questão diz o seguinte, é uma questão do exame de suficiência de 2013.2, onde ele diz: uma sociedade empresária registrou em janeiro de 2013 os seguintes eventos: aquisição de matéria-prima para prestação de serviço, 240 mil, COFINS sobre receita bruta com prestação de serviço, 3.250, consumo de materiais para prestação de serviço, 180 mil, imposto de renda e contribuição social, 56 mil, ISS incidente sobre receita bruta com prestação de serviço, 10 mil, PIS incidente sobre receita bruta com prestação de serviço, 15 mil, receita bruta com prestação de serviço, 500 mil, salários e encargos sociais do pessoal administrativo, 50 mil, salários e encargos do pessoal envolvido na prestação de serviço, 140 mil. Então, são todas essas informações, mas a gente não vai precisar disso tudo. E ele diz: na demonstração do resultado relativo ao mês de janeiro, elaborada a partir dos dados informados, o custo dos serviços vendidos é igual a... Então, ele diz que a empresa teve uma receita com prestação de serviço no valor de 500 e ele pede o custo do serviço. Aqui foi a receita e quanto custou esse serviço. Então, vamos ver o que está relacionado com os serviços. Tá? Aqui a gente teve aquisição de materiais, mas aquisição não significa que esses materiais foram utilizados. COFINS sobre a receita bruta de serviço, consumo de materiais para prestação de serviço. Aqui está dizendo que foi consumido material, 180 mil. Imposto de renda, também é um tributo incidente sobre o lucro. ISS sobre a receita bruta, com prestação de serviço. Aqui também é um imposto que é uma dedução das vendas do serviço. PIS incidente sobre receita bruta com prestação de serviço, também não consideramos. Salários e encargos do pessoal administrativo, é uma mera despesa para a empresa. Salário e encargo social do pessoal envolvido na prestação de serviço. Então, eu tive materiais e tive pessoal também trabalhando para prestar esse serviço. Se está ligado ao serviço, entra como custo do serviço prestado. Então, eu tenho aqui 180 mil e 140 mil. Esses são o custo
São os custos que eu tive para prestar serviço e gerar essa receita de 500 mil. Então, na verdade, a gente tem 180 mil mais 140 mil. Total, 320 mil. Então, resposta, a letra B. Esse foi o custo do serviço que eu prestei no período e me gerou receita, certo? Então, muita atenção, você vê que ele dá muita informação, mas você não usa nem metade das informações. É saber diferenciar o que vai entrar no custo. Se eu prestei um serviço, vai ser o material que eu usei nessa prestação de serviço, mais o pessoal que trabalhou nessa prestação de serviço, ok? E aí, pessoal, encerramos essa aula aqui. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre as formas de a gente apurar o custo de acordo com o CPC 16. E aí eu vou mostrar, por exemplos, como a gente calcula de acordo com o PEPS, com a média ponderada e com preço específico, tá? Então, fiquem ligados aí no meu YouTube. Continuem me seguindo lá no Instagram também, para você saber tudo sobre estoques. Um grande abraço e até a próxima!